Dezembro de 2023, uma mansão de 3 andares. Silêncio absoluto, nenhuma luz colorida, nenhum enfeite, nenhuma música. Só o som do vento batendo nas janelas. E um homem sozinho, olhando uma foto antiga, com lágrimas nos olhos. 7 anos. 7 natais em silêncio, até que uma menina de 5 anos entrou naquela casa e disse apenas 6 palavras, 6 palavras que quebraram 7 anos de dor. Se você quer saber o que essa criança falou, se você quer entender como algo tão simples pode transformar uma vida inteira, então se inscreve no canal agora e deixa o like, porque essa história vai mexer com o seu coração do começo ao fim. E eu prometo, você nunca mais vai ver o Natal da mesma forma. Roberto Almeida tinha 52 anos, cabelos grisalhos bem cortados, terno impecável, postura ereta, dono de uma das maiores empresas de logística do estado, um homem respeitado, temido até, mas também um homem completamente vazio por dentro. Ele morava sozinho numa mansão enorme, no bairro mais nobre da cidade, 8 quartos, 5 banheiros, uma piscina que nunca era usada e um silêncio que doía, porque aquela casa, que um dia foi cheia de risadas, abraços e vida, agora era só um túmulo de luxo. Há 7 anos, Roberto havia perdido sua esposa, Helena, num acidente de carro. Ela estava voltando de uma festa de Natal da escola da filha de uma amiga. Era véspera de Natal. Chovia muito. A estrada estava escorregadia. O carro derrapou. Helena não teve tempo de reagir, e com ela morreu também o Natal de Roberto. Desde aquele dia, ele não montava árvore, não comprava presentes, não ouvia músicas natalinas, não ia a festas, não recebia ninguém. O Natal para ele era só mais um dia que ele preferia passar trancado no escritório, trabalhando até tarde, tentando esquecer. Mas a dor nunca esquecia. Entra Maria. Maria da Conceição tinha 38 anos. Trabalhava como faxineira há mais de 15 anos, mãos calejadas, sorriso gentil, coração enorme. Ela limpava a casa de Roberto 3 vezes por semana. Sempre chegava cedo, às 7 da manhã. Sempre saía em silêncio, sem incomodar. Roberto mal falava com ela. Um bom dia seco, um aceno de cabeça, nada mais. Mas Maria nunca se ofendeu. Ela entendia dor quando via, e naquele homem ela via uma dor profunda, antiga, que ele carregava sozinho. Maria era mãe solo de uma menina de 5 anos, Laura. Uma criança de olhos grandes, cabelos cacheados e um sorriso que iluminava qualquer ambiente. Laura adorava desenhar, adorava cantar, adorava conversar e, principalmente, adorava fazer perguntas. No começo de dezembro, Maria enfrentou um problema. A creche de Laura fechou por reforma emergencial e Maria não tinha com quem deixar a filha. Foi então que, com muito receio, ela pediu algo a Roberto. Era uma manhã fria de segunda-feira. Roberto estava na sala lendo relatórios financeiros. Maria se aproximou com as mãos nervosas, torcendo o pano de limpeza. Senhor Roberto, eu preciso te pedir um favor. Ele levantou os olhos, sem expressão. Fale. A creche da minha filha fechou. Só por 2 semanas. Eu não tenho com quem deixar ela. Se o senhor permitir, eu posso trazer ela comigo. Ela é quietinha, eu juro. Não vai fazer bagunça, não vai incomodar. Roberto hesitou. Ele não gostava de mudanças. Não gostava de barulho, não gostava de crianças. Não porque as odiasse, mas porque elas lembravam Helena. Helena adorava crianças, sempre quis ter filhos, mas nunca conseguiram. E agora, a ideia de ter uma criança na casa mexia com feridas que ele preferia deixar fechadas. Mas Maria estava ali, com os olhos suplicantes. E Roberto, por mais frio que parecesse, não era cruel. Tudo bem, ele disse, voltando aos relatórios. Mas ela precisa ficar quieta. Maria suspirou, aliviada. Obrigada, senhor. Muito obrigada. No dia seguinte, Laura entrou na mansão de mãos dadas com a mãe. Ela usava um vestidinho rosa simples, um pouco gasto nas bordas, tênis brancos com velcro,
uma mochilinha nas costas com desenhos de flores. Ela olhou ao redor com os olhos arregalados. Mãe, essa casa é um castelo? Maria sorriu e colocou o dedo na frente dos lábios. Shh, meu amor, lembra do que eu te falei? Aqui a gente precisa ficar bem quietinha. Laura assentiu, séria. Mas curiosidade era algo que ela não conseguia controlar. Roberto estava no escritório quando ouviu passos pequenos no corredor. Ele franziu a testa, e então uma vozinha doce ecoou. Olá! Ele virou a cabeça. Ali, parada na porta, estava Laura. Olhos grandes, sorriso tímido. Eu sou a Laura. E você? Roberto ficou sem palavras por um segundo. Ninguém entrava no escritório dele sem bater. Ninguém o chamava de você. E, principalmente, ninguém sorria daquele jeito para ele há muito tempo. Roberto, ele respondeu seco. Você mora aqui sozinho? Sim. Por quê? Ele piscou. Porque eu moro. Mas não é triste morar sozinho? Minha mãe diz que sozinho é triste. Roberto não sabia o que responder. Maria apareceu sem fôlego. Laura! Desculpa, Sr. Roberto. Ela escapou. Vem, filha, vem comigo. Laura acenou para Roberto e saiu correndo atrás da mãe. Mas Roberto ficou ali, parado, olhando a porta vazia e sentindo algo estranho no peito. Algo que ele não sentia há muito tempo. Curiosidade. Os primeiros dias. Nos dias seguintes, Laura continuou aparecendo, sempre silenciosa no começo, sempre observando. Ela desenhava no chão da cozinha enquanto Maria limpava. Ela cantarolava baixinho enquanto brincava com bonecas de pano. E ela ficava olhando para Roberto, não com medo, não com timidez, mas com uma curiosidade genuína, como se estivesse tentando entender aquele homem triste. Roberto, por sua vez, começou a notar coisas pequenas. O jeito que Laura organizava os lápis de cor por ordem de tamanho. O jeito que ela murmurava sozinha enquanto desenhava. O jeito que ela sempre dizia obrigada quando Maria lhe dava algo. Ele não falava com ela, mas ele prestava atenção. Um dia, Laura estava sentada no chão da sala. Roberto passou a caminho do escritório. Ela olhou para ele e perguntou, você gosta de desenhar? Ele parou. Não. Por que não? Porque eu trabalho. Mas trabalhar o tempo todo não cansa? Roberto olhou para ela. Sim, cansa. Então por que você não para? Ele não tinha resposta. Laura sorriu. Minha mãe diz que todo mundo precisa de um tempo para descansar. Senão a gente fica triste. Roberto ficou em silêncio. E então, sem dizer nada, seguiu para o escritório. Mas as palavras de Laura ficaram ecoando na cabeça dele o dia inteiro. Uma semana depois, era 15 de dezembro. Laura estava brincando perto da estante da sala. E foi quando ela viu uma foto emoldurada, escondida atrás de alguns livros, uma mulher linda, de cabelos castanhos e sorriso aberto. Ao lado dela, Roberto, mais jovem, sorrindo também. Laura pegou a foto com cuidado. Quem é essa moça? A voz de Roberto veio de trás dela, grave e tensa. Coloca isso de volta. Laura se virou assustada. Desculpa, eu só... Ela é bonita. Roberto se aproximou, pegou a foto das mãos dela e a colocou de volta na estante. Não mexe nas minhas coisas. Sua voz estava fria. Mas seus olhos estavam úmidos. Laura deu um passo para trás. Desculpa. Maria apareceu preocupada. O que aconteceu? Nada. Roberto disse, virando as costas. Só ensine sua filha a não mexer no que não é dela. Ele saiu da sala. Maria ajoelhou ao lado de Laura. Você tá bem, meu amor? Laura assentiu, mas seus olhos estavam cheios de lágrimas. Eu não queria deixar ele bravo, mãe. Eu sei, filha. Eu sei. Naquela noite, Maria conversou com Laura. O senhor Roberto perdeu alguém que ele amava muito. Por isso ele fica triste. Por isso ele gosta de ficar sozinho. Quem ele perdeu? A esposa dele, a moça da foto. Laura ficou pensativa. Ele ainda chora por ela? Maria suspirou. Todo dia, meu amor. Todo dia. A semana do Natal.
Os dias foram passando, a cidade começou a se encher de luzes, músicas, enfeites, mas a mansão de Roberto continuava escura. Maria decorou a própria casa com Laura. Uma árvore pequena feita de galhos secos pintados de branco, enfeites de papel colorido, estrelas de origami. Laura amava o Natal. Para ela, o Natal era mágico. Mas ela não conseguia parar de pensar em Roberto, naquele homem triste que vivia sozinho naquela casa enorme. Mãe, a gente podia fazer alguma coisa para o senhor Roberto? Maria olhou para a filha. Como assim, filha? Para ele não ficar tão triste no Natal. Maria sorriu, com os olhos cheios de ternura. Você tem um coração muito grande, Laura, mas o senhor Roberto, ele não gosta de Natal. Por quê? Porque foi no Natal que ele perdeu a esposa dele. Laura ficou em silêncio. E então, com a determinação única de uma criança, ela decidiu. Então eu vou fazer ele gostar de novo. No dia 23 de dezembro, Laura chegou na mansão com um plano. Ela tinha passado a noite anterior desenhando. Um desenho grande, colorido, cheio de detalhes. Era uma casa, com luzes, com uma árvore, com duas pessoas sorrindo, e no topo escrito com capricho, Feliz Natal. Ela esperou o momento certo. Roberto estava na sala, como sempre, lendo documentos. Maria estava limpando o andar de cima. Laura se aproximou devagar, segurando o desenho com as duas mãos. Senhor Roberto? Ele levantou os olhos. O que foi? Eu fiz isso para você. Ela estendeu o desenho. Roberto olhou para o papel. E pela primeira vez em 7 anos, ele realmente olhou. Viu as cores, viu o cuidado, viu o carinho. Por que você fez isso? Ele perguntou com a voz baixa. Laura deu de ombros. Porque você parece triste, e desenhos deixam as pessoas felizes. Minha mãe sempre fica feliz quando eu desenho para ela. Roberto segurou o papel, sem saber o que dizer. Obrigado. Laura sorriu. De nada. E então, ela fez algo inesperado. Ela se aproximou e deu um abraço nele. Um abraço pequeno, apertado, sincero. Você não precisa ficar sozinho no Natal. Ela sussurrou. E foi naquele momento que algo dentro de Roberto se quebrou. Roberto ficou paralisado. Aquele abraço simples, inocente, cheio de amor puro, era algo que ele não sentia há 7 anos. Desde Helena, as lágrimas vieram sem aviso, silenciosas, quentes, incontroláveis. Ele tentou segurá-las, mas não conseguiu. Laura se afastou, assustada. Você está chorando? Roberto limpou o rosto rapidamente, mas as lágrimas continuavam caindo. Desculpa, eu não queria... Não, ele disse com a voz embargada. Não é sua culpa. Ele olhou para ela, realmente olhou, e viu algo que ele tinha esquecido há tanto tempo. Bondade, inocência, esperança. Você me lembra alguém? Ele disse, quase num sussurro. Quem? Ele hesitou. E então, pela primeira vez em 7 anos, ele falou sobre Helena. Minha esposa. Ela também gostava de fazer as pessoas felizes. Ela também abraçava forte. Ela ia adorar você. Laura sorriu. Ela era bonita. Eu vi na foto. Roberto assentiu. Era. E era gentil. Como você. Você sente falta dela? Todo dia. Ele admitiu. Laura pensou por um momento. E então disse algo que mudou tudo. Minha mãe diz que as pessoas que a gente ama nunca vão embora de verdade. Elas ficam aqui. Ela colocou a mãozinha no peito. No coração da gente. Roberto olhou para aquela menina de 5 anos e pela primeira vez em 7 anos, ele sentiu algo além da dor. Ele sentiu paz. Naquela noite, Roberto fez algo que não fazia há muito tempo. Ele abriu uma garrafa de vinho, acendeu a lareira e ficou ali olhando para o desenho de Laura, um desenho simples, feito com lápis de cor, um pouco torto, mas cheio de amor. E ele percebeu algo. Helena não ia querer que ele vivesse assim, trancado, sozinho, sofrendo. Ela ia querer que ele vivesse, de verdade. No dia seguinte, véspera de Natal, Roberto acordou com uma decisão. Quando Maria chegou, ele a chamou. Maria,
Eu preciso te pedir um favor. Ela ficou surpresa. Claro, senhor Roberto. Eu quero montar uma árvore de Natal. Maria piscou incrédula. O senhor tem certeza? Tenho. E eu quero que você e Laura me ajudem. Os olhos de Maria se encheram de lágrimas. Senhor Roberto, seria uma honra. Eles foram juntos comprar uma árvore. Grande, verde, cheia de galhos. Laura pulava de alegria ao redor da loja. Essa aqui, senhor Roberto. Ele sorriu. Um sorriso pequeno, mas genuíno. Essa mesmo? Sim, ela é perfeita. Voltaram para a mansão com a árvore, enfeites, luzes coloridas, e pela primeira vez em 7 anos, aquela casa ganhou cor. Maria e Laura penduravam as bolas enquanto Roberto organizava as luzes. Mais para a direita, mãe. Assim? Isso. Roberto olhava aquela cena e sentia algo estranho no peito. Algo quente, algo bom, algo que ele tinha esquecido o nome, até que percebeu. Era alegria. Quando terminaram, Laura bateu palmas. Ficou linda. Maria sorriu, com lágrimas nos olhos. Ficou mesmo. Roberto olhou para a árvore. E então, sem pensar, ele disse: Helena ia adorar. Maria e Laura ficaram em silêncio, respeitosas. Ela ia, Maria disse suavemente. Roberto insistiu para que Maria e Laura passassem a noite de Natal na mansão. Elas hesitaram. Não queriam incomodar, mas Roberto foi firme. Eu não quero passar essa noite sozinho. Por favor. Maria aceitou. Eles jantaram juntos. Um jantar simples, feito por Maria. Arroz, frango assado, salada. Mas para Roberto foi a melhor refeição em 7 anos, porque ele não estava sozinho. Depois do jantar, eles se sentaram na sala, em volta da árvore. Laura abriu um presente que Roberto tinha comprado para ela. Um livro de colorir e uma caixa de lápis de cor novinha. Ela abraçou o livro como se fosse um tesouro. Obrigada, muito obrigada. Roberto sorriu. De nada, Laura. E então, Laura fez algo inesperado. Ela pegou um pedaço de papel e começou a desenhar. Quando terminou, ela estendeu o desenho para Roberto. Era ele, Maria e Laura, juntos, sorrindo. Embaixo, escrito, Minha Nova Família. Roberto olhou para o desenho e as lágrimas voltaram. Mas dessa vez, não eram lágrimas de dor, eram lágrimas de gratidão. Depois do Natal, algo mudou em Roberto. Ele começou a sorrir mais, a falar mais, a viver mais. Ele continuou trabalhando, mas agora fazia pausas. Almoçava com Maria e Laura quando elas estavam lá. Perguntava sobre o dia delas. Ria das histórias de Laura. E aos poucos, aquela mansão deixou de ser um túmulo. Ela voltou a ser uma casa. Roberto também começou a fazer mudanças. Reformou um dos quartos e o transformou em um espaço para Laura, com brinquedos, livros, uma mesinha para desenhar. Por que, senhor Roberto? Maria perguntou surpresa. Porque toda criança merece ter um lugar seguro, ele disse. E então, olhando para Laura, ele completou. E porque ela me ensinou que a vida não acaba quando a gente perde alguém. Ela continua, e a gente tem que continuar também. Maria abraçou Roberto emocionada. Obrigada. Por tudo. Eu que agradeço, ele disse. Vocês duas me salvaram. Junho, meio do ano. A mansão estava diferente. Havia quadros de Laura nas paredes, plantas nas janelas, música tocando baixinho. Roberto havia contratado Maria como gerente da casa. Ela não era mais apenas a faxineira. Era a administradora, a confidente, a amiga. E Laura se tornou parte da vida dele. Ele a buscava na escola algumas vezes, levava ela para tomar sorvete, ajudava com a lição de casa. Ele nunca tentou substituir o pai que ela nunca teve. Mas ele se tornou uma figura paterna, um protetor, um amigo. E Laura, com sua inocência e seu amor puro, continuava ensinando Roberto sobre a vida. Um dia, eles estavam no jardim. Laura desenhava flores. Roberto lia um livro. Senhor Roberto? Pode me chamar só de Roberto, Laura. Roberto, você ainda fica triste? Ele pensou por um momento. Às vezes. Mas agora
Agora eu também fico feliz. Por causa da gente? Ele sorriu. Por causa de vocês. Laura sorriu de volta. Então a gente te salvou, né? Roberto assentiu, com lágrimas nos olhos. Sim, vocês me salvaram. O Natal seguinte. Dezembro de novo. 1 ano depois daquele Natal que mudou tudo. A mansão estava decorada. Luzes por toda parte. Árvore enorme na sala. Roberto, Maria e Laura estavam juntos montando biscoitos de Natal. Laura ria com farinha no nariz. Maria cantava uma música natalina. E Roberto estava em paz. Ele olhou para a foto de Helena, agora em um lugar de destaque na sala, e sussurrou: Obrigado por me ensinar a amar, e obrigado por me enviar 2 anjos quando eu mais precisava. A vida tem um jeito estranho de nos surpreender. Às vezes, a cura vem de onde a gente menos espera. De um abraço simples, de um desenho colorido, de uma criança que vê o mundo com olhos puros. Roberto aprendeu que o luto não tem prazo, mas também aprendeu que a vida continua. E que honrar quem a gente perdeu não significa viver na dor. Significa viver com amor, com gratidão, com esperança. Maria aprendeu que bondade nunca é desperdiçada, que um gesto simples pode mudar uma vida inteira. E Laura? Laura aprendeu que, às vezes, tudo o que alguém precisa é de alguém que se importe. Porque, no final, não são as grandes coisas que mudam o mundo, são as pequenas. Um abraço, um desenho, 6 palavras. Você não precisa ficar sozinho. Se essa história tocou o seu coração, se ela te fez lembrar de alguém, se ela te ensinou algo, deixe o like, se inscreve no canal e compartilhe essa mensagem, porque o mundo precisa de mais histórias de amor, esperança e recomeço, e você pode ser parte disso. Obrigado por assistir, e lembre-se, você nunca está sozinho. Sempre há alguém que se importa, sempre há uma razão para continuar, sempre há um novo Natal chegando.